Mito da monarquia absolutista. Embora a generalização de absolutismo hoje seja reconhecida por boa parte dos historiadores, esse termo era completamente desconhecido entre os reis e ministros do século XVI e XVIII. A rigor, o conceito absolutismo é um anacronismo criado no início do século XIX. Para ser mais exato, é um termo cunhado em 1823 para aplicar pejorativamente ao governante contemporâneo Fernando VII de Espanha. Entretanto, esse neologismo difundiu-se apenas a partir de meados deste mesmo século. Esse conceito foi cunhado por historiadores progressistas com um escopo ideológico e era uma forma de associar os rivais políticos a um passado repleto de ideias empoeiradas e instituições ultrapassadas que resistiam à influência do iluminismo. O início do século XIX deu origem a todos os ismos políticos: o nacionalismo, socialismo, comunismo, o capitalismo, o conservadorismo, liberalismo, etc. Termos que impregnaram nossos cérebros com estereótipos e anacronismos que dificultaram muito nossos conhecimentos da história. Portanto, com tantas escolas e vertentes, ficou difícil definir o que é absolutismo. Segundo o dicionário, é sistema de governo em que o poder do chefe é absoluto. Entretanto, um governante com poderes ilimitados jamais existiu, não só na Europa, mas em nenhuma parte da Terra. Após a Idade Média, as monarquias passaram a interferir ativamente na administração e se tornaram uma presença mais ativa na vida dos sujeitos. Mas mesmo assim, não eram absolutos. A expressão de uso corrente à época foi potestas absoluta e possuía uma acepção muito diferente do que normalmente lhe é atribuída. Definia a proeminência do governante, possuía a prerrogativa de maior autoridade, mas não o direito do mando sem barreiras. Os monarcas só possuíam um poder soberano, exceto na política externa, militar e assuntos religiosos de Estado. Para além dessas fronteiras, sua influência era limitada. Não poderiam invadir algumas terras da vida dos cidadãos, como seus costumes e leis. Mesmo o antigo Império Romano, tão conhecido pelos seus abusos, contudo, o poder e a autoridade dos imperadores romanos, ainda que de fato conhecessem poucas restrições, não deixavam de estar cerceados do ponto de vista jurídico, na medida em que, mesmo em pleno auge do regime imperial, persistiam as estruturas de raiz republicana, incluindo-se entre elas uma diversidade de magistrados inferiores e instituições como a do Senado. E, pelo menos em teoria, a República era sempre soberana, e o poder do imperador não passava do primeiro cidadão. E muitas das bizarrices, como nomear cavalos e matar familiares,
não passam de boatos descritos por autores ligados ao Senado de Roma, que sempre foram hostis ao poder dos soberanos e buscavam ridicularizar seu oponente. Boatos e fofocas não são verdades históricas. Um exemplo da limitação do poder dos imperadores romanos é que eles não tinham autoridade nem mesmo para inflacionar a moeda. Quando tentavam adulterar o valor de dinheiro, alterando pesos ou a composição do metal, tinham de ser bem discretos e realizar o embuste por pouco tempo. Do contrário, seriam mortos ou depostos. Bem diferente da República Brasileira da década de 80, que lançavam dinheiro sem lastro no mercado, de forma criminosa, e ainda chamavam de especuladores quem não aceitava-se as tais moedas podres. Com certeza, um imperador como o ex-presidente José Sarney não viveria muito na antiga Roma. Até mesmo o rei da Pérsia, Xerxes I, narrado por Hollywood como um verdadeiro deus, não estava acima das leis. Temos alguns exemplos ilustrativos nos livros de Esther e Daniel, em que o rei persa se viu impotente de ajudar seus protegidos diante da lei dos medos e persas. Por fim, aqueles homens foram juntos falar com o rei. Eles disseram ao rei: ó rei, lembre-se que, segundo a lei dos medos e dos persas, não se pode mudar nenhuma proibição ou decreto emitidos pelo rei. Outros neologismos são as definições de monarquia constitucional e monarquia parlamentarista, em contrapartida com as monarquias tradicionais. Essas definições do século XIX privilegiaram um poder centralizado em detrimento à autonomia dos governos provinciais, que nos séculos XVI e XVIII eram muito mais proeminentes que na nossa época. Bem diferente do papel subalterno exercido pelos atuais municípios. Os governos provinciais possuíam uma grande autonomia e gozavam de grande simpatia da população por agirem mais de acordo com os costumes locais do que por leis positivas. A Constituição, tão louvada pelos intelectuais, nunca desfrutou das mesmas simpatias populares que as leis baseadas no costume. As leis positivas eram ininteligíveis e inapropriadas aos interesses e ideais políticos, econômicos e religiosos das comunidades. Os historiadores do século XIX têm menosprezado a importância dos órgãos consultivos locais. Não pelo fato de, no início do período moderno, serem considerados inadequados, mas porque em 1850 eles estavam muito otimistas com os ideais de unificação nacional. Assim, as perspectivas provinciais contestavam o seu ponto de vista e tornava necessário criar um pedigree adequado para as novas entidades nacionais. Ao mesmo tempo, nas universidades europeias foram introduzidas disciplinas históricas com ênfase no nacionalismo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.